Olá, você é nosso convidado para acompanhar, a partir de agora, uma conversa com o senador Sérgio Souza. E o nosso tema é um balanço sobre as atividades da Casa, as atividades parlamentares nesse ano de 2013. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Estamos fechando esse ano. O senhor, numa primeira avaliação, acha que foi um ano produtivo? Acha que houve avanços aqui no Congresso? Qual a sua avaliação? Tânia, é um prazer estar aqui com você novamente, né? Para nós também, renovado prazer. Aqui a gente consegue colocar o ponto de vista com relação aos projetos que relatamos, aos projetos que sugerimos, a postura que temos dentro do Congresso Nacional. E é um programa muito assistido. Eu encontro lá no Paraná, meu estado, por vezes, pessoas que vêm dizer, olha, eu sempre estou assistindo você lá no programa, nos programas de entrevistas gravados, isso é importante. Olha, 2013, eu estou aqui há 2 anos e meio passados, para mim 2013 foi o melhor ano. Foi o ano em que eu pude ocupar espaços importantes nas comissões, como ser titular na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Assuntos Econômicos e outras tantas comissões que eu atuo. Foi um ano que o povo brasileiro acordou. Sabe, o povo estava lá, o gigante, né, como por muitos apelidados, adormecido, e de repente ele se levanta indignado. Eu quero um Brasil melhor, mais justo, mais transparente, mais igual, e começa a pautar o Congresso Nacional, pautar o Poder Executivo, pautar os governos estaduais, municipais, que virou o Congresso, por exemplo, uma caixa de ressonância. Não, qual é a pauta da sociedade? Qual é a prioridade da sociedade? Nós temos que votar projetos que venham a moralizar o poder público, mas que responsabilize o corrupto e o corruptor. Nós avançamos enormemente. Nós, com toda a tranquilidade, produzimos em 2013 o que não se produzia há muitos anos. Deixamos a desejar? Muito. Poderíamos ter feito mais? Poderíamos sim. Por exemplo, a reforma política. Reforma política, não alcançamos aquilo que nós queríamos, ou seja, não fizemos nada. Apesar de toda a insistência da agenda popular, né, senador? Porque alguns temas aqui só andaram, na minha opinião, não sei se o senhor concorda, em função das manifestações que começaram a partir de junho. Criou-se uma agenda positiva e nela projetos que aqui tramitavam há muitos anos, mas que não tinham essa legitimidade de chegar a ponto de votação e discussão, né? Você pega essa da... O voto aberto que o senhor relatou, por exemplo. Esse é uma PEC... É um tema antigo. Aqui no Senado, um pouco mais recente, já tinha uma PEC que já tinha aprovado para a cassação de deputados, estava na Câmara, e tinha uma outra no Senado, a PEC número 20, do Paim, que eu fui o relator dela também, que acabaria com o voto secreto na totalidade, que estava na mesa para votar. Estava ali as discussões, quebramos interstício, mas de repente, bem naquele auge das manifestações, a Câmara dos Deputados é chamada a votar sobre uma cassação de deputado. E aí o voto é fechado, voto secreto. E nesse voto secreto... E o resultado, uma frustração para a opinião pública. E um absurdo você manter no poder, como deputado federal, que representa um povo, alguém condenado à cadeia, a pena ultrapassa 13 anos. A sociedade veio para cima e exigiu. A Câmara não teve outra saída, tirou dos seus porões, que estava lá adormecida há quase 10 anos, uma proposta de emenda constitucional que já tinha, inclusive, sido votada no primeiro turno há 5, 6 anos atrás. Votou o segundo turno e remeteu ao Senado. Eu aqui tive o privilégio de ser designado o relator. E a polêmica aqui foi muito grande, né, senador? Porque há uma postura dos senadores que são muito conservadores, e muitos deles, de que o voto secreto seria ainda uma forma de você ter a liberdade, a autonomia do parlamentar. Por um outro lado, eu vejo que, por vezes, o parlamentar se esconde através do voto secreto, se postando perante a sociedade que votou desta ou daquela forma, mas e perante governo, perante outros setores, se faz diferente. Não é diferente as análises de vetos ou a cassação de parlamentares. Então nós avançamos de tal forma, mesmo contra as forças que sabemos que tem, mas nós avançamos para muito além daquilo que era anunciado,
que era somente o fim do voto secreto para a cassação de parlamentares. Avançamos para vetos e já tivemos agora, recentemente, uma sessão do Congresso Nacional com voto aberto para vetos. Senador, mas falando em voto aberto, o senhor também relata um projeto de resolução que faz uma alteração no regimento da Casa, prevendo voto aberto para a votação das presidências, da composição das mesas, sejam as mesas das comissões ou mesmo a da Casa. Esse projeto, ele precisa continuar tramitando ou essa votação já está assegurada a partir da PEC? Não, ele precisa porque eleição de mesas ou de comissões não é uma questão constitucional e nem legal, ela é no âmbito administrativo. E o que faz lei no âmbito administrativo é o regimento interno do Senado Federal. Então você regula isso dentro do regimento. Então é importante que se vote. Agora, isso está pensado na reforma do regimento, a relatoria é do senador Lobão Filho, ele já recebeu esse projeto de resolução número 8 de 2012, com o meu parecer e aprovado na Comissão de Constituição e Justiça para a abertura do voto em todas as modalidades, dentro do regimento inclusive. É porque houve um momento em que havia um entendimento que se por emenda constitucional o voto fosse definido como aberto, naturalmente todas as outras votações seguiriam essa orientação. Este foi um ponto que não passou na PEC, né? Uhum. Na PEC 43, ela tinha vários pontos que se discutia de voto aberto, 2 deles não passaram. Um deles é acabar com o voto secreto no âmbito do Parlamento brasileiro. Então tinha lá um dispositivo que fica vedado o voto secreto no Brasil. Pronto. Está vedado o voto secreto, não pode prever em nenhum outro tipo de regimento e, inclusive, se estenderia aos demais poderes legislativos das unidades federadas, inclusive municípios. Isso não passou. Não passou também a parte de autoridades. Mas, assim, Tânia, se eu fosse dar um peso de 1 a 10 para a sociedade, da importância daquilo que avançou no voto aberto, eu acho que avançou 8. Legal. A eleição da mesa não traz para a sociedade não tem muito peso, não traz muita diferença. E também essa questão da escolha de autoridades não faz muita diferença. Agora, veto sim, porque lá tem os projetos de interesse da sociedade. Sim. Agora, a cassação de parlamentares, isso também moraliza o Congresso Nacional. Senador, nós tivemos uma votação tão importante essa semana aqui no Senado Federal, que foi o PNE, Plano Nacional da Educação, que prevê metas para melhorar esse setor, que é um serviço reclamado pelos movimentos de junho. O senhor está otimista com o que foi aprovado aqui no Senado? O senhor acha que isso vai atender às demandas da população? Olha, você planejar é sempre demorado, né? Não é fácil você convergir todos os interesses de todos os pontos de vistas. É um plano nacional de educação, PNE, decenal, que tem objetivos claros, objetivos de que o Brasil realmente tenha um ensino de qualidade e que isso faça o diferencial deste país a médio e longo prazo, que é a formação do seu cidadão. E ali estão várias metas, né? Eu acredito que avançamos muito. Agora, voltar à Câmara dos Deputados, e a Câmara terá um papel fundamental dentro do que foi votado anteriormente na Câmara e colocado pelo Senado, dizer como é que vai ficar o texto final. Mas, por exemplo, avançamos na questão das APAES. Eu tive o privilégio de ser um dos autores das emendas, uma das emendas era minha, para restituir a existência das APAES, porque quando você fala em universalização da educação, lá na meta 4, é importantíssimo você dizer que todo cidadão brasileiro, ele tem direito à educação, é uma obrigação do Estado sustentar isso e tem que ir para o ensino regular necessariamente todos os brasileiros. Agora, você tem que abrir uma exceção para os excepcionais, porque o ensino regular fundamental, você tornando obrigatório, você vai colocar uma criança excepcional, um jovem excepcional, especial, ele pode sofrer ali bullying, consequências, ele pode inclusive não deixar aquela turma se desenvolver como deveria ser e ele deixa de ter o atendimento especializado, que também, é de uma escola especial, que não é só pedagógico, é clínico, tem ali um atendimento também de fonoaudiologia, de fisioterapia, de psicólogo. Demandas, né? E o pai, cabe ao pai escolher aonde ele acha que o filho dele pode estar. Mas cabe ao Estado
prover. Perfeito. E, inclusive, o governo federal está disposto a ajudar as APAES com recursos, isso é muito importante. Senador, finalizando aqui nossa entrevista, expectativas do senhor para 2014. O senhor preside uma subcomissão que ano que vem vai estar, assim, no auge das discussões, que é a subcomissão da Copa. O evento é em junho, né? E final de junho, e aí é uma comissão mais fiscalizadora, não é isso? Ela é uma fiscalização, uma comissão fiscalizadora, mas também de acompanhamento da Copa do Mundo, né? E das Olimpíadas, então ela não perde a sua finalidade o ano que vem. A Copa do Mundo é algo que engrandece a qualquer brasileiro, né? Somos o país do futebol. E não só faz isso, né? Ela está trazendo aqui um legado de obras nas cidades sedes. Nós estamos vendo os aeroportos, a infraestrutura das cidades sendo reconstruídas. E vai vender o Brasil para o mundo também, né? E o Parlamento, o Senado, trabalhar isso é muito importante. Fiscalizar, acompanhar, o Senado tem toda uma prerrogativa, tem um know-how para isso, tem uma consultoria fantástica que nos auxilia nesse sentido, os órgãos de comunicação, nas visitas que nós estivemos, a TV Senado sempre teve presença, a Agência Senado teve presente, a Rádio Senado teve presente, mas não é só Copa, né? Ano que vem também é ano de eleições gerais. Também. E eleições gerais, sabe, Tânia, agora que estamos entrando aí no recesso, estamos no recesso praticamente já, eu tenho um apelo ao cidadão brasileiro. Certo. Reforma política. Não tem nada mais importante nesse país do que reforma política. Não é reforma de políticos, não. Reforma de políticos é uma consequência da reforma política. Mas a reforma política, quando você vai discutir financiamentos de campanha, unificação de eleições, reeleições, voto distrital e tantos outros temas polêmicos, com plebiscito ou sem plebiscito, nós precisamos fazer, porque ela será uma solução automática para a saúde, para a educação e para muitos pontos. E o brasileiro, eu peço que escolham em 2014 candidatos vocacionados a fazer a reforma política. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas, ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.